Vamos estudar a palavra de Deus nesse momento. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor há de falar contigo. Assim como Ele falou ao meu, a minha esperança, a minha oração, é que Ele fale também ao seu coração. Nós vamos ler Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 23. Romanos, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 23. Nos diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. E nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes do coração a forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como vos apresentaste como os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo o nosso Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, ó Pai, que nenhum dos meus irmãos saia daqui sem ter ouvido o Senhor falar ao seu coração, assim como eu peço também. Nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade singular que temos aqui. Usa-nos, ó Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última vez que eu preguei numa quarta-feira, eu trouxe para os irmãos a ideia de que a fé ou a graça que salva é a mesma que transforma, e o meu foco foi no aspecto público da nossa redenção. Como a fé molda as nossas ações diante das pessoas, como a graça transforma o nosso ser diante da sociedade ao nosso redor. Hoje, o meu foco está na vida privada.
Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, partindo do princípio de que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, a graça do Senhor nos alcançou, e porque nos alcançou, nos dá uma nova perspectiva de vida. E para isso eu preciso dizer, em primeiro lugar, que o pecado contemporaneamente parece estar sendo normalizado. Não se chama mais de pecado aquilo que é pecado. Não se dá mais nome àquilo que é pecado. A compreensão de muitas pessoas é que a graça que liberta dá também uma liberdade para que você possa, e eu também, viver do modo que eu bem entendo. Alguns vão a um ponto muito extremo, e os teólogos contemporâneos têm chamado isso de graça barata. Aquilo que nós alcançamos, ou melhor, que nos alcançou, e porque nos alcançou, então nos dá liberdade para fazer aquilo que nós quisermos. Do outro extremo está o aspecto legalista da coisa, aquilo que nós não podemos fazer, mas não no aspecto do que diz respeito ao nosso testemunho para com os de fora, mas não, se você não fizer essas coisas, você não acrescentará a salvação que Cristo Jesus outorgou a você. Então é importante a gente entender o equilíbrio bíblico daquilo que a palavra de Deus nos traz. E quando nós olhamos para Romanos capítulo 6, nós encontramos este equilíbrio. Porque ser alcançado pela graça de Deus muda a nossa visão de mundo. E quando a nossa visão de mundo é transformada, as nossas ações no mundo são transformadas. Quando você enxerga o mundo por um determinado prisma, você age segundo aquilo que você enxerga. Então, quando isso é transformado, quando o seu coração e o meu é restaurado, nós começamos a agir de modo diferente no mundo ao qual nós vivemos. Então, conceber a ideia de que onde abundou o pecado, superabundou a graça, nos leva à compreensão de que o pecado, na teologia pregada hoje em dia, não é tão grave assim como ele é. Então, uma vez que a graça superabundou o pecado, então quer dizer que quanto mais pecado, mais graça nós vamos ter. Essa é uma compreensão tanto quanto errônea das Escrituras Sagradas, e as pessoas de fato têm errado e errado muito em relação à compreensão da graça de Deus. A graça de Deus em Cristo, meus irmãos, ela transforma o nosso ser, ela transforma o nosso aspecto público. Sim, nós precisamos mostrar a diferença para as pessoas de fora no que diz respeito às nossas ações para com a sociedade. No entanto, existe um aspecto privado que nós precisamos nos atentar, que diz respeito à nossa vida com Deus. E a pergunta que nós fazemos é: como está a nossa vida com Deus, diante da palavra que nos foi lida e que será exposta nesse instante? Então, ao olhar para esse texto, ao olhar para Romanos capítulo 6, nós primeiro vemos o apóstolo Paulo mostrar que na prática, ter o ser transformado significa saber que o pecado já não é um hábito em nossas vidas. O pecado já não é algo que nós fazemos costumeiramente. O pecado não é algo que nós deliberamos para fazer, mas sim os tropeços que nós temos diante daquilo que nos é apresentado. Então veja, quando Paulo começa no capítulo 6 a falar a respeito da nossa postura diante de Deus, nós vemos que Paulo, nos versículos anteriores, no capítulo 5, diz que aonde de fato o pecado abundou, e na minha tradução está ofensa, a graça superabundou. E se a graça superabundou, Paulo então aqui, ele antecipa as perguntas que seriam feitas para aqueles que, ou por aqueles que estariam lendo a sua carta. Então ele antecipa essa pergunta e começa o capítulo 6 dizendo: o que nós vamos dizer então? Nós vamos dizer que quanto mais eu pecar, quanto mais pecado estiver na minha vida, mais graça Deus vai dispensar a mim. Então ele faz essa pergunta no capítulo 6, no verso 1, que diremos pois? Permaneceremos no pecado? E veja que a palavra que Paulo usa aqui é de fato permanecer. A palavra que Paulo usa aqui é um estado permanente. De modo nenhum, Paulo diz, nós vamos permanecer no pecado para que a graça abunde, para que a graça seja maior. Então ele usa um termo grego aqui para negativas, enfático no versículo 2, de modo nenhum. Crentes em Jesus morreram para o pecado, e aqui Paulo não está estabelecendo um perfeccionismo,
Absolutamente não. Quando nós vemos ele escrever aos Gálatas, no capítulo 5, dos versos 17 a 19, Paulo é muito claro em mostrar a luta que existe entre a carne e a luta que existe entre o Espírito. Mas aqui ele está trazendo uma compreensão renovada do estado que agora nós nos encontramos, justificados, salvos pelo Senhor, a graça transbordando em nosso coração, a misericórdia do Senhor alcançando as nossas vidas. Então ele faz essa pergunta, antecipando as perguntas que poderiam ser feitas por aqueles que leriam a sua carta. De modo nenhum nós permaneceremos no pecado. Então a pergunta do versículo 2 é: como nós permaneceremos no pecado, como nós viveremos no pecado, se nós morremos para o pecado? E a ilustração que Paulo usa aqui é a ilustração do batismo. No verso 3 ele vai dizer que os crentes estão unidos a Cristo, e o batismo simboliza esta união. Nós sabemos que aquilo que acontece nesse batistério é um testemunho às pessoas, de que nós morremos para uma vida e agora ressuscitamos para uma nova vida. Paulo está dizendo que aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão em Cristo Jesus, esses morreram para o pecado. E veja a palavrinha que ele usa no versículo 3, ou não sabeis. A ideia de Paulo é uma compreensão a respeito daquilo que aconteceu conosco. Veja, vocês morreram em Cristo, vocês foram imergidos em Cristo na sua morte. E no versículo 4 ele vai deixar isso mais claro, de sorte que fomos sepultados pelo batismo na sua morte. E a esperança agora é que, da mesma forma que fomos sepultados na morte de Cristo, como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então no verso 5 Paulo diz: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. E de modo muito claro agora no verso 8 ele vai expor dizendo: ora, se já morremos com Cristo, ou seja, se nós somos ligados a Ele, unidos com Ele em sua morte, como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Verso de número 8, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Logo, a união com Cristo, meus amados irmãos, simbolizada pelo batismo, tem um objetivo. Ela não é puramente teórica, ela não é puramente abstrata. Ela não apenas livra a nossa vida da morte, mas ela também nos traz um novo jeito de viver. E Paulo vai dizer isso no versículo de número 6, quando ele diz: sabendo isto. Novamente ele usa esta palavra, sabendo isto, que o nosso homem velho, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ele morreu com Cristo na cruz. Ele já disse isso aos Coríntios também, para que o corpo do pecado fosse desfeito. E a ideia aqui não é retirar o pecado, mas é desabilitar a sua força, é tirar a força do pecado contra nós. Não agora o pecado nos domina, de modo nenhum. E qual é a objetividade de vivermos uma nova vida para o Senhor? Agora, quando nós estamos diante do Senhor, porque fomos alcançados pela graça, Paulo vai dizer, existe algo singular, para que andemos em novidade de vida, é andar. E andar significa algo contínuo, algo que começa e que você continua e que você não para. Então a objetividade, meus irmãos, da graça ter nos alcançado e o pecado já não ser mais um hábito em nossas vidas, é porque Ele nos chamou para viver em novidade de vida. E aí a gente precisa se perguntar o que significa viver em novidade de vida. O que significa, meus amados, nós vivermos de um modo que Deus em Cristo nos separou para viver? Isso é muito claro, e a resposta fica um tanto quanto superficial, mas muito, muito incômoda talvez. É não fazer aquilo que as pessoas do mundo estão fazendo. Muito simples, mas incômodo. É não se assemelhar com as práticas daqueles que não foram alcançados pela graça. Veja como o aspecto privado da graça em nossas vidas incomoda às vezes, porque nós temos práticas, ou não deveríamos ter, que se assemelham à prática das pessoas que estão no mundo. E Paulo está dizendo, nós não vamos viver desse jeito.
Nós não vamos viver dessa forma, porque nós agora morremos para o pecado, a força do pecado em nós foi desabilitada, agora nós temos como combater o pecado pelo Espírito Santo que nos habita. Logo, todo pecado que é feito contra o Senhor, está lá no coração, está lá no fundo do profundo, e muitas das vezes é deliberado, e muitas das vezes é feito de modo pensado. É isso que Paulo está dizendo aqui, principalmente até o versículo de número 9. O capítulo 6 mostra isso, mas aqui a ideia de Paulo é que nós devemos saber e conceber essa ideia em nosso coração. Que essa ideia precisa estar viva dentro de nós, porque a morte e o pecado não têm domínio sobre Jesus, meus amados, e nós estamos em Jesus, então eles também não terão domínio sobre nós. Verso de número 9, quando Paulo diz, mais uma vez usando a palavra sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, ou seja, a morte já não tem domínio sobre Jesus. E se a morte não tem mais domínio sobre Jesus, ela também não tem domínio sobre nós. A morte eterna não tem domínio sobre nós. Então no verso 10 ele diz, porque quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. O pecado não tem domínio sobre Jesus, mas quanto ao viver, vive para Deus. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem mais o poder da morte para os dominar, e também não tem mais o poder do pecado para os dominar, porque o pecado foi desabilitado de suas vidas. Isso é perfeição? Não. A ideia de Paulo aqui é a compreensão de que isso aconteceu. Por isso que ele vai repetir a palavra saber no versículo 3, no versículo 6 e no versículo 9. Ele parte desse princípio para mostrar para mim e para você que existe a condição de vivermos uma vida não impecável, mas uma vida irrepreensível diante de Deus. Uma vida santa, uma vida diferente, uma vida que de fato demonstre que fomos alcançados pela graça. É por isso que ele vai aqui usar tantas figuras para mostrar que da mesma forma que Jesus Cristo venceu todos esses inimigos, aqueles que estão em Cristo Jesus também podem vencer estes inimigos. Meus amados irmãos, se estamos unidos a Cristo por sua morte e ressurreição, temos a bênção de viver em novidade de vida. E a bênção de viver em novidade de vida, de fato, molda o nosso coração e faz com que a gente encontre no Senhor a alegria e a satisfação que nós precisamos para viver. A força do pecado não nos domina. O pecado não tem poder sobre nós que estamos em Cristo, e saber disso molda os nossos pensamentos, muda os nossos pensamentos, logo muda todo o curso das nossas vidas. Se nós sabemos que o pecado já não tem domínio sobre nós, nós fazemos uma pergunta: então por que nós pecamos? Talvez essa seja a problemática. E a resposta está em Gálatas, ao qual o texto que eu já disse. Nós batalhamos contra a carne, o Espírito luta contra a carne, e às vezes nós damos mais vazão à carne do que ao Espírito. É por isso que pecamos. No entanto, não é que a gente quer pecar, a gente não quer pecar, e o homem miserável do capítulo 7 aqui de Romanos mesmo mostra isso. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, nós temos a condição em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, para viver uma vida santa diante dEle. A condição não está em nós, apesar dEle nos dar a condição para viver. O N. Gruden diz que a santificação é o homem cooperando com aquilo que Deus faz em seu coração. Isso é a santificação. A salvação, nós não cooperamos, mas a santificação, Deus nos dá o privilégio de vivermos da forma que Ele quer que vivamos. E mais do que isso, Ele nos dá a condição. E a condição está no fato de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou. E aqueles que estão em Cristo também morreram e ressuscitaram. Logo, o pecado já não tem mais domínio sobre suas vidas. Então este é o primeiro ponto. Nós precisamos conceber essa ideia em nosso coração. Então Paulo vai começar a desenvolver algo um tanto quanto mais prático aqui, quando ele diz no versículo de número 11, considerem-se mortos para o pecado.
Considerem-se mortos para o pecado. E a ideia aqui de considerar-se morto para o pecado é agir de acordo, é viver como alguém que foi libertado do pecado, é levar em conta a união com Cristo e viver de forma que agrade a Deus. Verso 11, Paulo diz: assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a grande pergunta que nós fazemos é: como nós podemos viver para Deus? Como nós podemos considerar a nossa vida morta para o pecado? Gálatas capítulo 2, abra a Bíblia comigo. Em Gálatas, no capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versos 19 a 21. Gálatas capítulo 2, verso 19 a 21. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Paulo aqui no contexto aos Gálatas está dizendo o seguinte: a lei não tem poder para justificar a nossa vida. Então eu fui crucificado com Cristo, e uma vez crucificado com Cristo, daquilo que nós estamos vendo quando ele escreve aos Romanos, meus amados, nós temos a vida de Cristo em nós, na crucificação e também na ressurreição. Logo, a vida que agora eu vivo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. E a grande pergunta que nós fazemos é: se Cristo vive em mim, nós temos ou não condição de viver uma vida que agrada a Deus em santidade? Lógico que sim, é óbvio que sim. Então aqui nós não estamos pintando um aspecto legalista daquilo que a palavra de Deus diz, absolutamente não. Nós estamos mostrando para os irmãos que de fato, quando a graça nos encontra, nossa vida é transformada. E viver o contrário disso responde várias perguntas. E pensar o contrário disso responde várias perguntas. Veja como Paulo se dirige à igreja, aos Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Ele vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de maneira como convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Preste atenção, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, para que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação, em honra, não na paixão da concupiscência, dos desejos, como os gentios, que não conhecem a Deus. Veja como Paulo pinta uma diferença entre os gentios e aqueles que conhecem a Deus. Os que conhecem a Deus não vivem na fornicação, não vivem na concupiscência dos seus corações, eles procuram a santificação. Aqueles que não conhecem a Deus fazem todas estas coisas. Verso 6, ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Veja como Paulo pinta aqui o quadro da diferença. Veja como Paulo estabelece aqui um quadro muito claro para cada um de nós. E qual é o quadro que Paulo estabelece? Nós que vivemos em novidade de vida, nós honramos a Deus com o nosso corpo. Nós que não vivemos em novidade de vida, nós desonramos a Deus com o nosso corpo. Então ele pinta aqui várias questões práticas para cada um de nós. Se abster da fornicação
não andar na paixão dos desejos, não enganar ou oprimir o seu irmão, porque você há de ficar de frente com o Deus Todo-Poderoso, que é chamado de vingador pelo apóstolo Paulo. E Paulo vai aqui, de modo muito claro, mostrar para nós qual é o chamado de Deus para a vida de cada um. Ele não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, quando nós olhamos para Romanos no capítulo 6, no versículo de número 11, nós começamos a compreender de modo um tanto quanto mais profundo o que significa ser vivo para Deus. O que significa mostrar que a vida de Cristo habita as nossas vidas e nos dá a condição de viver. Veja que coisa maravilhosa, e de fato, meus amados, este é um privilégio que Deus dá a mim, é um privilégio que Deus dá a você, que é salvo pelo Senhor Jesus. O terceiro ponto aqui, que eu enxergo nesse texto, também se dá numa palavra que o apóstolo Paulo trata aqui, que é oferecer, e nós devemos oferecer todo o nosso ser a Deus. É assim que se resume na prática a transformação que a graça traz às nossas vidas. Então nós vemos o versículo 12, quando Paulo diz: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para que não lhes obedecerdes em suas concupiscências. A ideia de Paulo aqui é um reino tirano e opressor. Outrora nós vivíamos neste reino, este reino qual tinha um rei, e este rei era o pecado, que prometia as coisas e não entregava aquilo que prometia, porque de fato o pecado vai prometer para mim e para você várias coisas, vai prometer alegria, vai prometer prazer, e alguém pode dizer: mas Igor, o pecado dá prazer, o pecado dá alegria. Sim, ele dá alegria, ele dá prazer, mas é algo extremamente momentâneo, é algo extremamente pequeno, em comparação com a grandeza e a profundidade e a largura da alegria, do amor e do prazer e da satisfação que nós temos na presença de Deus. Então nós vivíamos outrora sobre o governo deste rei opressor, deste rei tirano. Os crentes foram libertados desta tirania pelo sangue de Jesus, assim não são mais obrigados a obedecer este pecado. Então Paulo chega no versículo 13 dizendo: então não apresenteis os vossos membros ao pecado, e aqui a ideia de Paulo é todo o ser, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Outrora nós usávamos os nossos membros, nós usávamos as nossas mãos, os nossos pés, a nossa inteligência, a nossa capacidade, os nossos recursos, para servir a este rei tirano chamado pecado. E tem um detalhe importante: nós não enxergávamos a tirania deste rei e nos deleitávamos neste reinado opressor. Nós gostávamos disso, nós gostávamos dessas coisas, nós gostávamos do pecado, nós não enxergávamos a tirania do rei, nós não enxergávamos a tirania do reino. Agora, nós que fomos salvos, justificados por Deus em Cristo Jesus, devemos oferecer o nosso ser, as nossas pés, as nossas mãos, o nosso intelecto, os nossos recursos, para servir a este Deus, não como instrumentos de imundícia, como fazíamos antigamente, de iniquidade, mas apresentar a Deus como vivo dentre os mortos. Nós já vimos o que significa viver para Deus, e apresentar tudo o que somos como instrumentos de justiça. Em outras palavras, fazer aquilo que é certo. Fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós, como seus filhos. Fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Agora, tudo mudou. Nós compreendemos a falsidade deste rei. Nós compreendemos a falsidade deste reinado. E agora nós somos encorajados a servir um rei que nos resgatou e que nos livrou. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Outra pergunta é feita: como eu posso oferecer a minha vida ao Senhor? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, vai dizer e vai responder essa pergunta para nós. Irmãos, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok, Paulo, eu entendo essa ideia.
O Senhor Jesus Cristo trouxe isso ao meu coração, mas como isso se traduz na prática? Não se conformem com este mundo. Não se amoldem ao sistema deste mundo. Não vivam de acordo com este mundo, mas porque a mente de vocês foi renovada, porque o coração de vocês foi renovado, o entendimento de vocês foi renovado, vocês têm condições agora de não se amoldarem a este mundo. É por isso que no capítulo 12, o apóstolo Paulo começa a falar muitas questões práticas da nossa vida em comunidade e também como nós devemos viver na nossa vida lá fora. Então Paulo está dizendo: você quer oferecer o seu corpo a Deus? Sim, eu quero. Então não se conforme com este mundo. Não se amolde aos padrões deste mundo. Na verdade, você está sendo conformado à imagem de Cristo Jesus. É isso que ele vai dizer no capítulo de número 8. Que nós fomos predestinados, chamados, justificados e glorificados, como ele vai dizer no versículo de número 29, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Para isso que nós somos salvos, para sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. E isso parte do princípio de oferecermos o nosso corpo, todo o nosso ser a Deus. Isso parte de oferecermos toda a nossa estrutura, tudo aquilo que somos, temos diante do Senhor. O autor aos Hebreus ainda traz algo um tanto quanto relevante para nós, certamente. No capítulo 13, versículo de número 15, veja o que ele vai dizer. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor com a sua mente, louve ao Senhor com o seu coração, louve ao Senhor com todo o seu ser. Você quer oferecer-se a Deus, você quer apresentar-se a Deus, então não se amolde a este mundo e louve ao Senhor com todo o seu ser, louve ao Senhor com todo o seu coração. Mas nós enxergamos ainda, meus amados, em último lugar, um ponto muito importante. Estão debaixo do domínio da lei para serem salvos. Não, vocês estão debaixo da graça. E uma vez debaixo da graça, vocês são salvos. O favor imerecido de Cristo inunda a vida de vocês. E por graça, então, Ele nos liberta da escravidão da lei. Mas isso não nos dá o direito de vivermos de forma licenciosa, despretensiosa, pensando de nós mais do que aquilo que nós somos, pensando que nós podemos fazer mais do que aquilo que nós podemos. Verso 15, Paulo vai dizer: então nós vamos pecar, já que nós não estamos debaixo da lei, mas de modo debaixo da graça. Ele vai dizer de modo nenhum. Novamente ele usa o termo para negativa. Nós não vamos pecar, porque nós estamos debaixo da graça. Então aquela ideia de que a graça de Deus, de que a salvação que Deus nos outorga desde a fundação do mundo, nos dá a liberdade para pecar, cai diante do texto bíblico que mostra: nós não vamos permanecer debaixo da graça, achando que nós podemos fazer aquilo que queremos da nossa vida. Então Paulo vai dizer no versículo 2, vocês não sabem que a quem vocês se apresentam para servir, este é quem vocês são servos? Vocês não sabem disso? Então é importante nós entendermos, e Paulo está mostrando no versículo 16, se vocês obedecem ao pecado, vocês terão como consequência a morte, mas se vocês obedecem ao Senhor, a justiça do Senhor também vem sobre vocês. Então no versículo 16 ele faz essa pergunta, mostrando para cada um de nós, que quando nós estamos servindo ao Senhor, a obediência é gerada em nosso coração, não como fardo, não como peso, mas como alegria, mas como satisfação. Então no verso de número 17, ele diz, enfatizando novamente a graça do Senhor, que uma vez vocês foram servos do pecado, e obedecestes o pecado, mas agora o Evangelho foi pregado a vocês, a forma de doutrina que foi entregue, verso 17, foi pregado a vocês, e vocês creram, e a partir do momento que vocês creram, o Senhor dá condições para que vocês vençam o pecado, porque o pecado já não mais reina sobre a vida de vocês. Louvado seja Deus por isso, irmãos, exaltado seja Deus por isso. Mas aqui encontra-se uma pergunta, antes de partirmos para os versículos 19
e 20. Será que nós conseguimos nos deleitar no serviço ao Senhor, na presença do Senhor, da mesma forma que nos deleitávamos no pecado? Porque no versículo de número 19 e também no versículo de número 20, Paulo vai dizer: eu falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Eu vou falar de um modo um tanto quanto mais abrandado para que vocês possam compreender. Pois que assim como aprendestes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim agora apresentais os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo está dizendo o seguinte: olha, em um outro momento, vocês serviam com prazer, com força, com vitalidade, com veemência, com tudo que vocês têm, o pecado. Agora vocês foram transportados do reino do pecado para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. Então ele está mostrando, vocês precisam compreender de que quando nós estávamos lá naquele reino, nós servíamos a imundícia. Nós servíamos a maldade para a maldade, era só maldade a produção do homem. Veja o capítulo 1, veja o capítulo 2, aquilo que o homem produz sem Cristo Jesus, apenas a maldade. Mas agora, porque a graça de Deus alcançou a vida de vocês e os justificou, os vossos membros agora devem ser apresentados, o corpo de vocês, todo o ser de vocês deve ser apresentado para servirem à justiça e com um propósito, a santificação. E que segundo o autor aos Hebreus diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Deus, portanto, transforma a escravidão em liberdade, a desobediência em obediência, a morte em vida. Porque quando erais servos do pecado, verso 20, estáveis livres da justiça. E a ideia desse versículo é muito interessante. A ideia é de pensar que nós, livres da justiça, não tínhamos o peso da obediência. Então Paulo está mostrando aqui, olha, vocês quando eram servos do pecado, não compreendiam que servir a Deus não era um peso, mas sim uma alegria. E aí ele enfatiza no versículo 21, que aquilo que tínhamos enquanto servíamos ao pecado não agradava a Deus, e são coisas das quais nós nos envergonhamos hoje. Quem nunca parou para pensar na verdade, e que um momento da vida fazia algumas coisas que não agradavam a Deus? Assim, rapaz, como que eu podia fazer isso? Olha só. Então veja o que ele diz no verso de número 21. Qual é o fruto que vocês tinham? Então das coisas que vos envergonhais agora, porque o fim dessas coisas é morte. A única coisa que nós tínhamos agora, com a compreensão que nós estamos em outro reinado, a única coisa que tínhamos é vergonha. E o que temos hoje também é vergonha, mas louvado seja Deus que essa vergonha é coberta pelo sangue de Jesus. O fim dessas coisas é morte. Então o apóstolo Paulo agora mostra em passos muito interessantes aquilo que Deus fez conosco. Isso está no versículo de número 22. Talvez o versículo de número 22 seja o resumo do capítulo 6. Quando Paulo diz, mas agora, neste novo reino, vocês foram libertados do pecado. O pecado não domina mais a vida de vocês. E vocês não mais são servos do reinado tirânico do pecado. Agora vocês são servos de Deus. E ser servo de Deus produz em vocês um fruto. E que nós sabemos qual é esse fruto. Paulo responde lá em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito. O fruto é produzido em vocês. Para qual fim, Paulo? Para a santificação. Mas a santificação resume-se apenas à nossa postura privada aqui neste mundo, com implicações na nossa postura pública, Paulo? Paulo diz, não. O fruto da santificação tem por fim a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, ele começa a mostrar, ou melhor, no capítulo 6 ele finaliza mostrando que tudo isso foi feito sem qualquer merecimento. E a ideia agora é de alguém que trabalha para receber o salário. Trabalha para fazer aquilo que está fazendo, e com força, com veemência, e quando chega lá na hora, depois de 30 dias, eu quero meu salário, eu quero meu dinheiro, eu quero aquilo que eu trabalhei para ter.
Então é por isso que o contraste entre o salário do pecado ser a morte e o presente, o dom gratuito, se torna muito mais profundo e vívido para nós, porque o salário do pecado, ou seja, nós trabalhamos demais, ofendendo a Deus, errando a lei de Deus, quebrando o mandamento de Deus, e o que nós merecemos no final de toda esta vida de trabalho é a morte. É por isso que Paulo está usando aqui a figura de um trabalhador. O salário do pecado é a morte. Ou seja, nós fizemos por merecer, nós trabalhamos a fundo, nós demos a nossa vida no pecado, e o salário é a morte. Agora o contraste torna tudo mais belo. O dom gratuito, ou seja, o presente, você não fez nada para receber, e Deus te dá. E Deus me dá. E qual é esse presente, Paulo? É a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não trabalhamos, nós não merecíamos, não há nada que nós possamos fazer com o melhor dos nossos esforços para termos a vida eterna. É por isso que é um presente, é por isso que é um dom, é por isso que Deus dá, sem pedir nada em troca. Veja se nós não somos constrangidos a viver uma vida de santidade. Lembra quando Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange? É porque este amor que mostra para cada um de nós o quanto nós estávamos separados de Deus, o quanto nós estávamos aquém do Senhor, mas Ele por graça nos amou, mas Ele por graça nos alcançou. Então agora a nossa vida, que é morta para o pecado, que não quer mais se assemelhar com as coisas deste mundo, é oferecida ao Senhor para o louvor da sua glória. Deixe-me fazer algumas perguntas, para que possamos orar. Primeiro, quem tem sido o Senhor da sua vida? O Senhor da sua vida tem sido Jesus Cristo de Nazaré? E nós dizemos amém, pastor. É Jesus Cristo de Nazaré o nosso Senhor. Saiba que nele você tem poder para vencer o pecado. Quando você está diante do pecado, o que eu e você, quando nós estamos diante do pecado, o que nós precisamos fazer é clamar pelo poder que o Espírito Santo nos dá para vencermos este pecado, para adotarmos uma vida que seja diferente da vida das pessoas que não foram alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. A quem você está oferecendo a sua vida? A quem você está colocando a sua vida, ou em qual altar você está colocando a sua vida? No altar do Senhor ou no altar do pecado? Você tem sido grato pelo presente que você recebeu? O presente que é a graça, o presente que é a vida eterna. Sim, eu sou grato pela graça, eu sou grato pela vida eterna, eu sou grato por aquilo que Deus fez em mim, em Cristo Jesus, louvado seja Deus. E se o cara for um pouquinho mais com o pezinho lá no pentecostalismo, fala até em língua. Louvado seja Deus. Sim, eu sou grato. As suas ações têm demonstrado essa gratidão? As suas escolhas têm demonstrado essa gratidão? A vazão aos pensamentos que você tem dado tem demonstrado esta gratidão? O chamado do Senhor para nós hoje é pensarmos na nossa vida privada, é pensarmos em como nós estamos vivendo diante do Senhor, mediante a graça que Ele nos outorgou na cruz do Calvário. Pense, reflita e peça a Deus que lhe ajude a vencer o pecado, para viver uma vida que seja diferente, não como um fim em si mesmo, mas para a glória de Deus, que vivenciará no futuro, breve, a vida eterna. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, obrigado pela Tua maravilhosa graça sobre nós, obrigado pelo estudo da Sua palavra, que hoje nos exorta a refletirmos a respeito de como nós estamos vivendo a nossa vida. Nós precisamos saber, ó Pai, que o pecado não tem domínio mais sobre nós. Nós precisamos oferecer o nosso corpo ao Senhor. Nós precisamos, ó Deus, nos considerar mortos para o pecado. Nós precisamos compreender que absolutamente nada disso foi por aquilo que nós fizemos, mas foi por aquilo que o Senhor fez por nós. Isso nos dará a condição de vivermos uma vida que Te glorifica e que Te adora.
Exaltado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Nos ajuda, pelo poder do Espírito Santo, a vivenciar aquilo que nós acabamos de ouvir na tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.